Ok, antes de começar a falar sobre o meu trabalho, eu gostaria de dar bom dia a todos. Meu nome é José Mário e agradecer ao FAC-DF. A gente está aqui por conta desse apoio também do Conexões Secretaria de Cultura lá de Brasília, e a CAPES também, que a gente está, de certa forma, tendo esse apoio como bolsistas para tocar nossas pesquisas, nossas respectivas pesquisas. Antes de falar do artigo em si, eu queria contextualizar um pouco a minha pesquisa como um todo no doutorado, lá no UNB, no Instituto de Artes, sob a orientação da professora Maria Beatriz de Medeiros, que aqui está. E o meu trabalho, ele vem em uma vertente bifurcada, porque inicialmente eu saí de uma graduação em Letras, depois fui fazer meu mestrado em Teoria e História da Arte, onde eu pesquisei performance de ruas em Salvador como um historiador, e o texto ficou todo formatadinho, bonitinho, como a BNT pretende, e como a gente deve apresentar. E por fim, agora no doutorado, eu estou pesquisando em artes visuais e em poéticas contemporâneas, meu próprio trabalho como pesquisador de performances de rua já há algum tempo. Então é o debruçar-se sobre o próprio trabalho. E falar sobre autobiografia em performance, eu fiz isso na dissertação, que apesar de ser história e estar falando de um outro, eu fui orientado a escrever também sobre o meu trabalho, porque eu já produzia também lá em 2007, 2005, eu já tinha uma produção como performance na cidade. E aí, nesse capítulo, eu me deparei com a questão que surgiu ontem aqui, esse ser sujeito-objeto, esse que escreve em primeira pessoa e em terceira pessoa. E eu brinquei muito com isso. E minha esquizofrenia começou ali na minha dissertação de mestrado, quando eu comecei a brincar com esses papéis, entre aspas esse termo, e de uma esquizo escrita, porque às vezes eu me via como esse ser que escreve sobre si mesmo, e por muitas vezes eu tive que me distanciar para escrever sobre esse corpo que se coloca enquanto o próprio objeto da arte, enfim. E naquele momento, logo depois que eu defendi, eu apresentei um artigo, esse subcapítulo da dissertação virou artigo, que eu publiquei nos cadernos da pós-graduação de lá, e ele trata justamente disso, desse escrever em primeira e terceira pessoa. E eu intitulei de como escrever sobre performance em performance. E eu transformei meu mestrado toda numa performance. Então o ato de escrever, de ler, de tomar apontamentos, de assistir aula, para mim era uma performance. Uma performance de longa duração, de 2 anos e meio, e eu fiz 3 ações bem pontuais, que eu chamei da ação total como em busca do título de mestre. A primeira foi embasamento, quando eu criei uma pilha com livros e tentei ali me equilibrar, escrever já um capítulo da dissertação, e caía, me levantava, e caía e tropeçava, O segundo momento foi com a performance na cabeça ao peso do conhecimento. Eu saí com os meus livros sobre a cabeça, dando uma volta pela praça, até voltar para casa. E por fim, o dia do despacho, quando eu estava com minhas dissertações, as exemplares já prontas, eu levei a cabeça e depositei no programa de pós-graduação a coordenadora, a professora Viga Gordilho. Enfim, só para falar que minha autobiografia e performance estava muito ali. Quando eu cheguei no doutorado, a coisa já explodiu, e eu estou nesse momento em que esses eus, eu criei uma série de heterônimos, os quais eu não vou trabalhar todos na tese, porque realmente Fernando Pessoa trabalhou com o Ricardo Caeiro, Álvaro de Campos, então tem uma colega também que está trabalhando com os heterônimos em tese, e demanda muito, porque é uma construção de fato. Então, vou falar especificamente agora do texto, que são cartas trocadas entre Zé do Cafezinho e Zé Mário. Então aí existe o artista, Zé Mário, que é a minha assinatura artística, trocando cartas com Zé do Cafezinho, que é uma performance que eu desenvolvo lá na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Então, depois de sair de Salvador, vim morar aqui lá em Brasília para fazer doutorado, e lá eu resolvi escolher como local o setor do cafezinho, Norte e Sul, que é ficção também. E eu comecei a criar esse heterônimo e a criar uma autoficção a partir desse meu ser artista pesquisador. E aí ficou tudo tão diluído que já não é tão autobiografia, mas é uma biografia ficcional, é uma biografia na qual eu trago falas de outros, do outro, dessa alteridade que está na rodoviária. E eu utilizo cartas como método. Ou seja, a minha tese está sendo toda construída como um epistolário de cartas trocadas.
Então já não é mais aquele texto todo formatado segundo a BNT como se pretende. E eu tive essa liberdade, uma orientadora que me apoiou e que comprou a ideia e a gente está indo junto, né? Então assim, se eu estou numa linha de poéticas, né, sou artista e estou desenvolvendo algo mais autoral, um trabalho meu, eu preferi deixar aquilo que eu fiz no mestrado em Teoria e História da Arte e buscar outro tipo de formato de texto. E para mim o mais apropriado foi esse, o formato epistolar, e depois eu vou falar também o porquê, né? E aí existe uma troca de cartas. O que eu propus para o Papa foi essa carta inicial a Zé do Cafezinho. Zé Mário, o artista, escrevendo para esse heterônimo construído por ele, que passou 6 meses na rodoviária, indo lá cada vez ao mês e conversando, tentando se aproximar das pessoas, e, enfim, a troca de cartas. E o que não é novo na escrita acadêmica? Eu me deparei com tantos outros textos que a tese toda é construída com cartas, a dissertação. A diferença, eu acho, está nessa busca da alteridade do meu próprio objeto, né, da minha pesquisa, e a pergunta-resposta, que eu não verifiquei isso nos demais textos. Eu vi teses e dissertações escritas com cartas escritas para Aristóteles, para Paulo Freire, Vina Bausch. Então eu estou propondo uma troca de cartas com os meus pares da performance, de rua especificamente, ou pelo menos aqueles que trabalham mais na rua. E esses pares são os meus afetos, né? São os meus colegas com os quais eu trabalho há algum tempo, com os quais eu já apresentei performance, e são com esses que eu estou trocando essas cartas e meu corpus ficou focado, né? Quando eu já tinha 20 artistas com os quais eu iria trocar cartas. Aí passei pela qualificação 1 ano e meio, e aí isso se reduziu para 5, 6, porque não ia dar conta mesmo de manter uma comunicação e uma correspondência intensa com todos eles. Mas são todos assim que fazem parte, né, do meu processo criativo, da minha vida, enfim. E um outro elemento que eu quero trazer é justamente o diálogo muito mais forte com a literatura do que propriamente com a filosofia. Então eu trago alguns filósofos, Deleuze e Guattari sempre, né? Na minha dissertação eu usei muito Foucault para analisar o trabalho de alguns artistas. Mas assim, eu acho que nessa tese estou retomando minha graduação, quando eu me debruçava sobre análise crítica de poemas e de textos, né, dos nossos queridos literatos, como Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, na literatura portuguesa, e tem tantos outros. E vivendo aqui eu trouxe um pouco do Manuel de Barros. E quando eu falo do Zé do Cafezinho, o Zé do Cafezinho é esse que passa pela rodoviária com 2 garrafas térmicas, servindo gratuitamente café às pessoas. Só que ele não oferece, ele apenas passa. E as pessoas chamam: ei, me dá um café, tem café? E aí eles tentam comprar meu café, mas o café é gratuito. Isso cria um ruído inteiro na rodoviária. Não só pela pessoa que solicita, porque ela acha que deveria pagar por aquele produto, nem que seja R$1, e alguns forçam a que eu tome R$1, e pela segurança da GFIS, que sempre passa na rodoviária, e aquilo vira um campo de gato e rato de perseguição, porque os vendedores ambulantes estão ali. Quando a GFIS chega, eles correm, e a rodoviária se movimenta toda de correria, né? E quando eu ponho meu cafezinho, eu coloco uma plaquetinha café grátis. E isso cria esse ruído, porque a GFIS não pode me retirar dali, e os vendedores ficam desconfiados: quem é essa figura que está aqui, que não está vendendo nada, mas está perto da gente, como um de nós? E nisso, nesses 6 momentos que eu fui à rodoviária, nesses 6 meses, de 1 a 3 horas, o objetivo é de convivência e de uma busca de não etnografia, porque eu não tenho, né, formação em antropologia, eu sei o quão é difícil, né, pensar uma etnografia, e nem uma meta-etnografia, como eu encontrei um autor de Salvador que faz isso, sendo antropólogo e do candomblé, ele vai para lá e tenta, né, trazer esse universo para a tese dele, mas uma etnografia com poesia, talvez, ou brincar na fronteira entre a poesia e a etnografia. E, ao contrário do Café com Zé Mário, que é um trabalho anterior a esse, o Zé do Cafezinho, ele é muito ouvido, ele quer escutar muito mais do que falar. E no Café com Zé Mário, eu vou para a rua com um arsenal de xícaras, faço meu café na rua, e já faço 8 anos isso, e é sempre uma troca, uma conversa, e a conversa, né, ela vai borbulhando na medida que a água vai esquentando ali no fogareiro portátil. O Zé do Cafezinho, ele tem muito mais uma escuta e uma observação. Até porque quando eu cheguei na rodoviária de Brasília, né, um outro lugar, uma outra cidade, eu senti uma necessidade de estar mais
reticente, né, nesse encontro com o outro e deixar que o outro buscasse até do que eu estar lá, né, nessa busca. Enfim, Zé do Cafezinho é um Zé qualquer. Às vezes confundido com Zé Ninguém, um Zé Povinho, um Zé Mané. E aí nós temos esse texto, um fragmento do Manuel de Barros, né, que é o Seu Antônio Ninguém. Sou um sujeito desacontecido, rolando borra abaixo com bosta de cobra. Foi relatado no capítulo da burra. Meu olhar tem odor de extinção. Tenho abandonos por dentro e por fora. Meu desnome é Antônio Ninguém. Eu pareço com nada parecido. Também é esse movimento de deixar, né, esse lugar do artista que está lá em cima, que está no pedestal, que não desce, não vai para a rodoviária, é ficar em outro lugar, quase ali que disfarçado, mimetizado entre eles e né, viver esse outro contexto, né, histórico, geográfico, dessa grande encruzilhada que eu chamo, né, que é a rodoviária de Brasília. E lá você vê de tudo, e quando eu cheguei aqui, os primeiros 6 meses eu passei circulando por ali, depois eu decidi focar uma série de trabalhos ali. Então, assim, meu campo se tornou a rodoviária do plano piloto da cidade de Brasília. E aí também trago, né, autores, né, que trabalham com uma etnografia, o Ralph Foster, e deixa eu ver aqui. Quando ele propõe também um outro, né, ele fala de autoridade, mas fala de um outro que é outro cultural e étnico, né, diferentemente daquele outro que é visto como classe social e econômica, como classe social, ele propõe esse outro cultural e étnico, né. Tá na rodoviária e buscar esse outro, o que o Michel Frey fala de uma alteridade absoluta, que não se aproxima muito, né, porque eu também estou ali próximo a eles e sou como eles, sou humanamente humano, né. E quando eu vou a essa rodoviária, eu não levo nada mais do que um bloco de notas e um gravador. Aí após cada interação eu me recolho em algum lugarzinho, gravo ou tomo notas. Mas nunca levo câmera fotográfica e não há registro algum desse instante de contato. Por quê? Porque depois de muito tempo, de muitos anos fazendo performance em rua, eu percebo que o quanto esse elemento câmera, que é até muito fálico, né, ele interfere nessa relação. Então eu não conseguiria me sentir ou estar à vontade, mesmo sabendo que, né, alguém pudesse filmar ou de fora, como já aconteceu, o quanto a câmera interfere, né, como corpos informáticos fala, né, nessa relação da interferência urbana. Né? A câmera, ela é uma interferência e fere essa relação. Então o único registro que eu tenho da caixa do Zé do Cafezinho é esse aí, feito por um colega, Arthur Escovino, no outro contexto. Então não estava na rodoviária, eu levei para outro evento, não estava como o Zé do Cafezinho, e ele fez esse registro e eu trouxe para a carta. Mas não tenho um registro das pessoas, nem das falas, porque durante muito tempo, com o Café com o Zé Mário, eu fiz isso. E meu problema era como levar isso para a tese. Eu não queria transcrever falas, eu não queria expor as pessoas, eu não queria, porque são muitas histórias de vida, muito sofrimento, pessoas que surtam, pessoas que têm problema na família, enfim. E por uma questão mesmo de cuidado, eu acho, ou por um exercício de autoridade extrema, eu não levo essas falas. O que eu faço? Eu transmuto em poesia. E aí fica tudo muito diluído, daí que se perde o tom totalmente autobiográfico e vira uma autobiografia ficcional. Porque eu faço ficção de mim mesmo, ficção do outro. E às vezes o Zé do Cafezinho se mistura com o Zé Mário, que se mistura com o senhor que me pediu um café, a senhora que levou a neta, e tudo vira um emaranhado, né, de falas, uma polifonia poética. Enfim, aí essa primeira carta que eu apresentei foi para né, a seleção, né, a avaliação do texto. E aí me foi sugerido que eu apresentasse uma resposta a essa carta. E eu já tinha essa resposta, porque essas duas cartas elas surgiram no contexto de uma disciplina que eu fiz lá no UNB, no Instituto, nas artes cênicas, chamada Entre Realidades e Ficções, Teatro, Cinema e Suas Encenações, ministrado pela professora Luciana Hartmann e a Roberta Matsumoto. E este teve a disciplina inteira, o semestre, assistindo a filmes e tentando buscar essas fronteiras entre o que é realidade e o que é ficção em cada obra. E por fim teríamos que apresentar um trabalho, eu apresentei essas cartas, já estava produzindo cartas para a tese, então eu criei esse eu trouxe o Zé do Cafezinho, já tinha sido criado, mas eu comecei a brincar com essa figura, né? E aí que se deu essa autoficção misturada a esse heterônimo criado, que é o Zé do Cafezinho. E aí vem a resposta do artista Zé Mário a Zé do Cafezinho. Né?
quando ele remonta às redes sociais, que eu sempre utilizei como espaço de performance. Então a questão de identidade também aí ela fica, né, vem muito à tona. Stuart Hall também fala, né, de quem construiu uma narrativa muito confortável sobre o seu eu, né, não está condizente com o que é hoje a contemporaneidade, o ser contemporâneo, né? Faltam 5 minutos, então os autores são esses, Deleuze, Guattari. Eu comecei a ler A Política dos Afetos, de Safatli, e me interessou muito o sujeito antipredicativo, e eu trouxe ele para essas redes sociais. Então, quando eu tinha ainda a rede social, o Facebook, perfil, eu mudava essas personalidades. Eu era Zé antipredicativo, Zé do cafezinho, Zé carteiro. E isso foi uma performance desenvolvida em ambiente virtual. Mas só para finalizar esses 5 minutinhos, eu queria fazer a leitura dessa carta. Ela está em fragmento, mas para vocês perceberem como eu mesclei tudo isso e transformei em poesia. Uma vez que eu cito aqui Bia Medeiros, ela fala, né, de como escrever uma tese em poéticas de maneira poética, né, como uma poesia. Então vamos ver, eu vou fazer a leitura desse trechinho. Caro amigo Zé Mário, como você observou, mesmo que já não ocorram registros em imagens, provas cabais do vivido, o que tende a persistir na memória daqueles que nas ruas provam o cafezinho são as relações estabelecidas, a afetividade tecida a cada encontro. Logo, tudo seguirá reverberando como fragmentos do efêmero transmutados em poesia cotidiana e experimental. Durante o serviço do cafezinho, o que é isto? Sempre escuto, o que é isto? É um cafezinho beneficente? Logo decido responder poeticamente, recriando histórias sobre o surgimento do café enquanto performance. Há aqueles que oferecem moedas de R$1, aí já entra a poesia, né? Às vezes se apresentam junto à borra do café um cara e um coroa. Eles falam de doenças da idade e trocam receitas de efeito placebo. Outros falam de dores do amor e do mundo da arte. Uma vovó passa com a netinha e solicita uma chávena de café com adoçante. O senhor o compara ao bom chá japonês, Banchá, e o intitula Zé Café. E tudo isso eu vou incorporando como títulos e vão surgindo outros desdobramentos do próprio cafezinho. O cafezinho já foi servido no parque de um museu. Um amigo, Arthur Escovino, levou sua vitrolinha e os LPs de Gal para passear junto ao café, que ficou pronto no tempo do vapor barato total. O cafezinho do Zé deve ser servido nas ruas, praças, ladeiras. Em tão poucos lugares fechados, se fechou. Não cabe e nunca coube em sua totalidade. O café não é do Zé, é da rua. Está fora do museu, da galeria, da despensa e do armário. É de quem chegar para atiçar a conversa, fazer borbulhas na mente coletiva, tomar arte para a construção de uma outra obra. Efêmera, café de efemérides. O artista fala por si, o da rua fala por ele mesmo. A obra, em composição polifônica, fala por todos. Pensamentos em ebulição tomam forma de versos escandidos pela métrica do gole a gole. Gargalhadas desmedidas encolheradas de pó de café, de cristais de açúcar refinado, demerara, orgânico. Durante tantas horas de conversa, nas ruas, linhas, círculos de borra de café são traçados em sobreposições, volutas e contravolutas. Café minimalista, barroco, esquizoanalítico. O doce amargo do café é provado numa xícara dividida com o outro. Às vezes com cigarro na hora do rush, no tempo de um racha, os carros param. O motociclista também já parou. Abastecido de cafeína, seguiram a reta. Asa de xícara quebra, bico de bule quebra, pires quebra também. Nada é restaurado. Os utensílios do café não são capitalizados como fetiche do mundo da arte. O bule da performance garçom, de 1976, do Chris Burden, está em alta no mercado. O que a vida de cafezinhos nunca pagará, ou nunca apagará. Para quê? Para quem? Quanto vale? Vale cafezinho, café delivery, free, na encruzilhada das ruas sujas. O cafezinho não se transmuta em mate de coca ou chá de boldo para ser trocado por confidências, segredos ou memórias. Quando o aroma penetra as narinas e toma o corpo inteiro, fala quem quer falar. A língua cala e aprecia. E aí segue, por fim, essa despedida do Zé Mário ao Zé do Cafezinho. E finalmente, respondendo a pergunta tão recorrente na nossa troca de correspondência, o cafezinho para mim é também arte do encontro. E aí eu retomo lá o Spinoza, que é, né, de onde eu parto, com o Bom Encontro, né, quando ele fala sobre os afetos também. E o cafezinho é nosso poema brasileiro de cada dia. Até o próximo Bom Encontro, prezado Zé Mário, forte abraço, Zé do Cafezinho. Ultrapassei, né? Não, tem 30 segundos. Obrigado.